Boa tarde, estamos aqui mais uma vez na mesa com a Bi. Estamos com um tema muito especial para você, para edificar a sua vida, para que você possa se sentir livre, porque a palavra do Senhor nos diz: conhecereis a verdade. O Senhor Jesus falou: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O conhecimento da verdade nos liberta, liberta nossa mente do medo, não é mesmo, Bia? Boa tarde! Primeiramente, boa tarde. Quero pedir licença para entrar dentro da sua casa e já dar um conselho para você. Pega papel, pega caneta, porque hoje o tema tá muito forte. Hoje a gente vai falar sobre processos. A gente vai Pois falar é. sobre processo. É processo ou é deserto? Porque muita gente aprendeu que era deserto, mas hoje a gente vai descobrir que não é bem assim as coisas, amém? Então Uhum. você já se prepara. Se prepara, porque hoje é forte. Amém? Amém, Bia. Então, muito boa essa sua colocação sobre processo ou deserto, né? A palavra processo tem sido muito usada ultimamente, né? Usada no meio secular e também agora nós vemos também ela sendo usada dentro até mesmo de palestras, de ministrações religiosas. Então, eu quero falar, explicar um pouquinho sobre o que é a palavra processo, o que ela significa quando ela é falada, e também sobre essa colocação sua sobre o deserto. Essa diferença. É, porque a diferença é muito gritante. Se nós formos observar a diferença entre processo e deserto na Bíblia, nós automaticamente nosso cérebro ele é remetido para o caso do povo de Israel passar 40 anos no deserto. E quando nós vamos ver o motivo do povo de Israel passar 40 anos no deserto, foi porque o povo estava fugindo de um processo. Né? Porque quando os 12 espias foram espionar a terra prometida, dois vieram com palavras de fé, de que ainda que tivessem gigantes, o Senhor que abriu o mar vermelho, que fazia milagres no meio deles, iria continuar fazendo e livrando eles dos inimigos. Mas 10 espias vieram com uma palavra de medo, aonde eles disseram: nós parecíamos gafanhotos diante dos gigantes. Eles se sentiram pequenos, né? Aquela mentalidade ainda de escravos, né? Então a mentalidade deles, apesar de estar indo para uma terra, para uma promessa, a mentalidade dos 10 que colocaram medo no povo era de escravidão. Meu Deus do céu. Então eles vinham, porque, veja bem, o número de pessoas do povo de Israel que estava no Egito era muito grande, mas nunca eles se rebelaram para sair por conta própria. Nunca eles quiseram sair, eles queriam que alguém, um libertador, viesse resgatá-los, né? E isso é uma mentalidade de o quê? Eu sou pequeno, eu não consigo. Então, a mentalidade de escravidão nos faz pensar assim. E, infelizmente, isso é outro tema, né? Infelizmente, o povo de Israel, ele foi tomado pelo medo, pela notícia dos 10 espias, e eles ficaram inflamados, e eles falaram coisas, quiseram até matar aqueles que tinham fé, e aí Deus falou: ok, eu não posso levar esse povo com essa mentalidade para a terra prometida. E isso é muito forte, porque então a gente entende que. E a senhora falou que é de outro tema, mas até bate aqui, por quê? Então, se eu tenho medo, o meu medo faz eu querer fugir do processo. E quando eu fujo do processo é quando eu passo pelo deserto. Exatamente, exatamente. Deserto, luta, prova, né? Tudo isso, você está vendo muitas vezes o processo como uma prova, como algo ruim, e não como algo que está te deixando mais amadurecido, mais forte, entendeu? Então, quando você olha pela ótica de Deus, o que acontece na sua vida, você entende que muitas coisas que você achava que era prova era processo. Mas você vive a vida inteira dentro da prova porque você nunca entendeu que era um processo, que era uma preparação. Meu Deus, que poderoso. Entendeu? Então você precisa sempre olhar na ótica de Deus. E a ótica de Deus, ela vem junto com um dos 9 dons do Espírito Santo, que é o dom da fé.
O dom da fé faz com que nós olhemos na ótica de Deus. Eu já vejo o que está acontecendo, aquilo que tem que acontecer, eu já vejo como acontecido. Eu já vejo aquela pessoa que tem que ser curada como já curada. Então eu profetizo para ela, eu falo com ela e ela, aquela fé emana, que é a fé de Deus que vem sobre você. Então nós precisamos sempre olhar tudo na nossa vida na ótica de Deus. Isso já é uma das respostas de uma das minhas perguntas, que uma das minhas perguntas era justamente como que eu passo pelo processo sem fraquejar, sem cair, sem ficar desanimado. Então a resposta é olhando com a ótica de Deus. Exatamente. É uma das coisas que nós temos que sempre observar, Bia, é por que eu estou no processo. Tem pessoas que estão em um processo de muita luta, de muita batalha, né? Mas porque ela plantou aquilo, ela optou, ela fez uma escolha errada e ela está dentro deste processo que é onde Deus quer que ela primeiramente se arrependa, que ela entenda que ela fez uma escolha errada e como para tudo, a Bíblia tem uma resposta. Nós vemos que lá no Novo Testamento o Senhor fala assim, quando nós nos arrependemos e nós pedimos perdão a Deus dos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, o que é a injustiça? É o oposto da justiça. É o oposto e a justiça de Deus é o plano que Ele tem para nós. Aquilo que é justo diante de Deus para nós. Então, é o projeto dele para nós. Quando eu saio fora deste planejamento, eu estou debaixo da injustiça. Mas quando eu me arrependo e eu peço perdão ao Senhor, o que acontece? Ele me perdoa e ele alivia a injustiça. Ele me purifica da injustiça. Entendeu? Então, quando Paulo fala lá que a mulher convertida purifica o esposo que não é convertido, significa o quê? Quando eu sou purificada, aquilo que é injustiça acaba ficando leve e suave. Acaba eu não sentindo este processo da injustiça e passando bem rápido. Eu vou compreendendo o processo através de Cristo Jesus, colocando diante dele. Isso. E ele vai amenizando o processo. Ele vai aliviando, porque ele me purifica da injustiça quando eu me arrependo. Muito importante. Quando eu me arrependo, né? Então, quando eu me arrependo, peço perdão ao Senhor, Ele é fiel e justo para me perdoar e me purificar de toda injustiça. Porque, infelizmente, o ser humano ele tem a tendência de não assumir as suas responsabilidades, né? Essa tendência, inclusive, faz com que muitas pessoas não queiram nem se conhecer. Por quê? Porque é muito dolorido para elas olhar a verdade realmente quem elas são e buscar a mudança da vida delas. Esse processo é só para quem realmente tem coragem. O processo de autoconhecimento é para quem realmente tem coragem e às vezes Deus usa um motivador, né? Que seria algumas pessoas perto de nós que nós estamos quase perdendo, para que nós possamos nos tratar no autoconhecimento, nos autoconhecer e nos tratarmos. Mas o autoconhecimento ele é importantíssimo. Por quê? Porque Adão fugiu do autoconhecimento. Adão fugiu da autorresponsabilidade, né? E quem não conhece a Cristo, quem não conhece a graça do Senhor Jesus, está debaixo do processo de Adão ainda. Do processo do sofrimento de Adão. Né? Porque Cristo, ele veio e nos resgatou e nos trouxe a graça. A graça, ela é imerecida. Ele já pagou o preço para que nós pudéssemos nos escondermos, né, no sangue dele e falar, Senhor, eu reconheço que eu pequei, eu reconheço que eu sou pecador, agora me ajuda. Me ajuda, eu assumo a minha responsabilidade, eu preciso. Tanto é que o Senhor Jesus falou, quem mais vai amar é o quem mais se sente perdoado. Entendeu? Quem é que mais se sente perdoado? Quem mais se arrependeu. Então, pelo que a gente entende aqui, ó, eu tô falando, tá poderoso aqui, você anota. Então, o que a gente entende aqui é que
Deus, agora a gente não é mais aquele processo que era o processo de deserto, porque fugiu do processo. Agora nós não devemos mais fugir do processo, porque agora a graça nos acompanha dentro dele. E Exatamente. ela é como se fosse o nosso maná diário, que é Mas uma coisa é que dá força. delicioso a graça. A graça que o Senhor Jesus pagou um preço muito alto na cruz é maravilhosa, porque enquanto Adão, quando por que que eu digo que Adão ele não teve responsabilidade, ele não se não teve a autorresponsabilidade, porque quando Deus perguntou para ele, Adão, o que foi que tu fizeste? Ali Deus estava dando uma chance para Adão se arrepender, porque Deus sempre dá a chance. Deus sempre dá essa chance. Dificilmente você vai ver. Olha, eu nunca vi. Eu tenho 54 anos, acho que 54, né, que eu tenho, eu nem lembro agora. Assim, 68. Tenho 54, 54 vou fazer, hein? 54 anos, né, Samuel? Acho que é 54 que eu vou fazer ou eu tenho, hein? Agora eu nem sei mais. Eu faço em outubro. É, e eu nunca vi, Bia, na Bíblia, alguém que Deus não deu a chance de arrependimento. Entendeu? Alguém que Deus não mostrou um milagre para a pessoa se comover, se quebrantar, ter uma opção de fé. Na própria Bíblia, o Senhor sempre dá a chance para a pessoa voltar atrás, se arrepender, buscar conhecer o que é certo, né? E Adão teve essa chance também. Adão também teve essa chance. Mas aí Adão falou assim: olha, a mulher que tu me deste me fez pecar. Quando na verdade não. Quando na verdade Adão, ele profetizou a queda dele. Não foi nem Eva e nem Deus, foi próprio Adão. Adão, sendo o cara lá que tinha um relacionamento com Deus, com o papai direto, quando Eva surgiu, ele falou: essa sim é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Deixará então o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e ambos serão uma só carne. O que Adão profetizou ali? Agora sim, essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne. E deixará o homem seu pai e sua mãe. Adão tinha pai e mãe? Não. Ele tinha a revelação da família, mas ele não tinha pai e mãe. Quem era pai e mãe dele era Deus. Então ele profetizou isso e profetizou que ele se uniria com a mulher e seria uma só carne, ou seja, o desejo da mulher ele cederia. Por isso que você vê muitos homens que não estão em Cristo Jesus sendo manipulados por mulheres manipuladoras. Entendeu? Mulheres que usam esse poder da manipulação conseguem manipular homens e massas. Meu Deus. Pessoas em massa. Porque a mulher tem este poder de influência, porque Adão profetizou isso. Em Cristo Jesus, nós temos o poder de influência de estarmos com acesso direto ao nosso Senhor e ao nosso Pai, e falar para ele agir ao nosso favor, assim como, também como homem. Que é a influência de Deus. Que é a influência de Deus na nossa vida, a submissão. Que é o que eu acho, eu creio que quando Deus deu para Adão o poder sobre a autoridade sobre toda a terra, eu, Vera, com o meu jeito de ser Vera, eu acredito que Deus gostaria de... Porque eu gostaria disso? Deus gostaria de ouvir: ok, Senhor, o Senhor me deu toda a autoridade aqui na terra, mas eu preciso de Ti. Eu preciso do Senhor junto comigo. O Senhor me deu, mas eu quero que o Senhor esteja comigo para que eu possa fazer direito. Meu Deus. Adão não fez isso. A Bíblia não relata isso. Por isso que ele entregou essa autonomia que havia, essa autoridade sobre ele entregou para Eva. Meu Deus, que poderoso. Entendeu? Então, isso eu meditando, Vera, né? Falei assim: nossa, se eu entregasse algo muito precioso para mim, uma criação minha para alguém, o mínimo de honra que se alguém poderia ter é: eu posso administrar para você, como você está me falando, eu posso ser a pessoa responsável, mas eu quero você junto, eu quero ouvir você, eu quero saber qual é a sua ideia, o que você tem para o seu projeto, como que você está me entregando. Se você não for, eu não vou. Se o Senhor não for comigo, eu não vou, Senhor. A Moisés falou isso, entendeu? Então,
isso era esperado de Adão. E do segundo Adão, como a Bíblia diz que deu certo, que é o Senhor Jesus, nós vemos isso no Getsemane. Quando o Senhor Jesus, ele viu tudo que ele ia passar. Ele teve uma revelação ali, porque Cristo, o Salvador, iria se manifestar ali naquele momento, né, épico do Getsemane e a cruz. Então, imagina só você, Bia, se vendo toda dilacerada. Imagine você se vendo sendo massacrada por chicotes, por pessoas cuspindo em você, por pessoas falando mal de você no meio do caminho, você sangrando. Você iria ficar... Uau! Tanto é que o Senhor Jesus, ele ficou numa tamanha angústia, agonia, que ele suou sangue. É o pico da agonia. Mas ali, quando ele volta, porque ele volta, os discípulos estão dormindo. Aí ele volta e quando ele volta, eu creio que ali o Pai já falou, mas eu vou estar contigo. A recompensa é muito boa. A recompensa disse outra, você tem o controle sobre o seu físico. Você vai passar por isso, mas essa dor física, você tem o controle sobre ela. E ali o Senhor Jesus, você tem que ler na Bíblia, você que não leu ainda, ele passa por este processo do Getsemane à cruz, de uma forma como ovelha muda ao matadouro. Meu Deus do céu. Né? Sem questionar. Porque ele fala ainda, Pai, se possível, passa de mim este cálice. Ali Adão quis se manifestar, o Adão 1. Aí o Adão 2 diz, porém, seja feita a tua vontade em mim. Meu Deus do céu. Então, olha só o nosso emocional, como Cristo passou por um processo emocional muito, muito dolorido. E Deus esteve com ele a tal ponto de Exatamente. que eu estava lendo esses dias e eu não sabia, no Evangelho de João diz que quando ele faz a segunda oração, Deus meio que envia um anjo para acalmar o coração dele, para trazer um sinal a ele. Jesus. Tá na Bíblia? Tá na Bíblia, eu não tô tirando, não. Eu vi João, fiquei impressionada. Então, porque aí no vem... Getsemane, não sabia. Aí vem... Eu também não sabia, tô sabendo agora, eu vou ler até isso aí. Mas eu creio que naquele momento em que ele fala, cumpre em mim a tua vontade, Senhor, aí vem aquele acalento, entendeu? Eu escolho passar pelo processo. Meu Deus, a senhora falando aqui, primeiro, passar por um processo passar por ele, não passar por ele é uma escolha. Uhum. Não abandonar nem largar no meio do caminho também é uma escolha. O tempo em que ele vai durar, eu acredito que seja nós que determinamos, assim como o povo, o que era 40 dias virou 40 anos. E eu anotando aqui, se você puder, anote aí, eu quero ver se a senhora concorda com o que a senhora falou. Que para passar pelo processo você precisa ter 4 coisas, e eu coloquei as 4 coisas anotadas para facilitar. Uhum. A primeira coisa é a visão. Você precisa ter visão de onde você está. Visão do Senhor, do porquê você está passando pelo que você está passando. Pedir para Ele, que eu acredito que é algo que só Ele possa entregar para nós. Segundo, reconhecimento. Você reconhecer que você está passando por aquilo. Reconhecer motivação do porquê você está passando por aquilo. A terceira coisa que eu coloquei aqui é a autorresponsabilidade. Se responsabilizar por saber que você está passando por aquilo ali, por alguma coisa, ou por algo que você fez, ou que você irá fazer, que Deus está te capacitando. E a quarta coisa que eu coloquei aqui é, mesmo tendo a autorresponsabilidade, tendo a dependência do Senhor. Passar por dependência. Eu acredito que a senhora falando tudo aqui foi o que eu tirei para você anotar com mais facilidade. Isso. São as 4 coisas que eu preciso para passar pelo processo de uma forma mais... A primeira que você falou é visão, né? Visão. E eu quero completar a visão do futuro. Visão do futuro. Né? Por quê? Porque a única coisa que nos motiva, Bia, a nós estarmos passando por um processo é nós sabemos a recompensa. Meu Deus. Entendeu? O Senhor Jesus, ele optou por passar pelo processo, né? Desde quando ele nasceu, já sabia quem ele era. A mãe dele deve ter contado para ele a história do nascimento dele e tal, né? Mas fora isso, ele não tinha o DNA de Adão, ele tinha o DNA de Deus. Então, foi tudo diferente. Agora, quando você tem uma visão do futuro, como por exemplo, o Senhor Jesus tinha, né? E Deus também pode ter revelado mais ainda sobre a igreja para ele, porque é algo que
que não foi falado nas Escrituras, a não ser depois da morte do Senhor, né? Que foi explicitamente a formação da igreja, porque Deus queria esconder isso do inimigo. Mas no caso, por exemplo, de José, o que será que motivou José a permanecer 13 anos de altos e baixos, né? Vendido, primeiro ele passou pelo sufoco de achar que ia morrer, porque os meus irmãos colocaram ele dentro de uma vala e estavam lá discutindo para matá-lo. Você pode imaginar o medo que José passou ali? A angústia também. A angústia de estar à beira da morte, né, de ser assassinado ainda, a dor primeiro da traição, a dor do medo da morte, algo inesperado. Depois ele foi vendido, foi para um lugar onde ele não era mais o filhinho do papai. Não tinha ninguém para proteger ele ali. Ele teve que crescer. Meu Deus. Ele tinha 17 anos e teve que crescer, porque com 17 anos ele era filhinho do papai, protegido. E como é que eu vou proteger alguém se eu não sei o que é não ter um protetor? Meu Deus. José não sabia o que era não ter um protetor. Ele via os irmãos se sentindo assim, mas José nunca havia sentido essa dor de não ser protegido pelo papai. E aí José passou por toda aquela dor, aquele abandono, né? A traição, abandono não porque o pai dele não o abandonou, mas os irmãos o traíram, né? A dor da traição. Ele nunca sentiu a dor do abandono, porque Deus nunca o abandonou e nem o seu pai terreno, né? Que era Jacó, que era Israel. E ele passou pelo processo de altos e baixos por 13 anos. Eu, Vera, pensando, 13 anos é muito tempo, gente. Muito tempo. Ficar na prisão, Muito comer tempo. comida ruim, ser caluniado, pensar que ele estava na casa de Potifar como segundo, tudo certinho. E de repente, do nada, aquela mulher, né, prostituta adúltera quis prostituir com ele. E ele fugiu. E ela o acusou de ter mexido com ela. E ele foi para a prisão. Ou seja, ele sentiu de novo a dor da traição. Por quê? Porque Potifar sabia quem era a mulher dele. E ele amava Potifar. Ele era leal a Potifar. Ele era fiel a Potifar. Então, olha a dor da traição de novo. Né? De novo a dor da traição. E aí, a terceira vez que a gente vê essa dor é quando ele fala com os dois lá que pediram para revelar o sonho lá na prisão. E ele fala, você vai morrer, não tem jeito. Agora você vai ser exaltado. Quando você for exaltado, fala de mim lá, né? Fala de mim. Mas o copeiro do rei não falou. Foi esquecido Foi também. esquecido de novo, que é uma dor da traição. Meu Deus. Porque ele pediu e o cara prometeu. O cara falou, tá bom, eu vou lembrar de você. Chegou lá, o cara ficou no bem bom, nem lembrou dele. Não queria nem lembrar do que era prisão. Só que eu vejo assim, pelos olhos da terapia, que este processo da prisão, onde José ficou alguns anos preso, junto com o carcereiro, porque onde José ia, ele tinha uma graça de Deus, que ele fazia amizade, ele cuidava, ele administrava as coisas, né? Você vê o dom da administração desde Potifar. Desde antes. Né? Desde antes você vê o dom da administração. Mas na prisão, ali, José, eu creio, a Bíblia não diz isso. A Bíblia fala lá quando ele é já governador. Mas eu creio que ele perdoou na prisão. Ele passou pelo processo do perdão na prisão e pelo processo do ressignificar. Meu Deus. Entendeu? Por quê? Porque eu creio que na prisão ele passou pelo processo do perdão, mas pelo processo do ressignificar foi quando Deus o exaltou. Foi quando Deus exaltou ele falou assim, agora eu vejo. Por quê? Quando Deus deu o sonho para ele, mostrando o sol e a lua, né, se prostrando para ele, depois viu 11, né, se prostrando para ele, ele foi contar para o pai e para a mãe, o pai até repreendeu ele e tal, mas ali, eu creio que esses sonhos
ele vendo isso, acompanhou a vida Essa dele. foi a visão dele. Essa foi a visão do futuro de José. Essa foi a visão. Um dia, todos estes vão se prostrar e vão reconhecer Deus na minha vida. Meu Deus. Entendeu? Então, sempre quando nós temos uma visão de futuro, mas essa visão de futuro, por isso que é importante a palavra profética, Bia. Porque a Bíblia diz que onde não há profecia, o povo se corrompe. E se corromper é você querer fazer do seu jeito, não do jeito certo. Então, quando há profecia, quando Deus dá uma promessa, Ele está dizendo ali, olha, eu tenho isso para você. Mas não significa que vai acontecer amanhã. Porque com José foram 13 anos, com Davi foram mais 13 anos, entendeu? Com o Senhor Jesus com o foram Senhor 33. Jesus foram 30, entendeu? 30 para atuar em 3 ministerialmente. Meu Deus. Entendeu? José atuou bastante. Davi também atuou bastante. Entendeu? Abraão atuou bastante. Mas todos eles passaram, se submeteram a um processo. Um processo. O processo nada mais é do que preparação. Você pode ver que quando todos eles estão preparados, quando eles entram no tempo da preparação, quando você vê que o seu processo está findando, quando você já não se escandaliza mais. O que é se escandalizar, Bia? Você sabe? Se escandalizar é... eu não vou lembrar a explicação que a senhora deu. É não se ofender. É não se ofender. Quando você não se ofende mais com as coisas que acontecem, quando você entende que as coisas que acontecem, o que tem a ver com você, você sabe lidar, você sabe arrumar o negócio se virou bagunça, ou você sabe ser uma resposta de Deus na vida de pessoas que estão com bagunça na vida, isso chama-se maturidade. Né? Porque o seu grau de importância para as pessoas é o quanto você ajuda elas a resolver o problema delas. Entendeu? Então, quanto mais você aprende a resolver os problemas de outras pessoas e ajudá-las, mais você ganha importância diante delas. Agora, quando você está voltado só para você não sabe lidar com os seus próprios problemas, entendeu? Então, você ainda está no processo de maturação. Meu Deus, que poderoso. Amém? Muito poderoso. Não, eu tô até sem palavras, eu tô aqui remoendo muita coisa que eu preciso explicar. Mas o que eu também vejo aqui, Bi, é que cada um de nós passamos por um processo, e aqui a senhora também trazendo esses grandes homens da Bíblia, falando sobre o processo deles, a gente também pode ver que foram esquecidos, foram traídos, foram não vistos, tiveram anseios, tiveram medos, mas passaram por conta de uma visão dada a eles. Exato. E o quão poderoso é você ter uma visão do Senhor, uma visão de futuro, como a senhora colocou aqui, uma visão de futuro do Senhor. E muitas vezes, como a senhora falou, a gente acha que essa visão só vai acontecer mais pra frente, mas Deus já pode ter entregado, só que você não lembra. Exatamente. Por isso que eu gosto de sempre instruir para as pessoas anotarem, Bia. Entendeu? Anotarem. Por quê? Porque nós estamos presos num plano de tempo e espaço. Então, nós estamos presos no tempo e no espaço. No mundo espiritual, não há nem tempo nem espaço. Então, significa o quê? Tudo está no presente. Por isso que o inimigo da nossa alma, ele tem um certo poder sobre nós. Por quê? Porque ele conhece as nossas limitações e as nossas dores. Ele conhece quem nos limitou, como foi feito por uma palavra, ou por um ataque, por algo que gravou na nossa mente, e nos limitou. E ele usa essas fraquezas nossas, essas nossas limitações e dores emocionais para nos atingir. Esse é o poder do inimigo, né? Por quê? Porque quando eu sou atingida, quando eu tenho dor emocional, eu tenho medo. Entende? Eu tenho medo. Mas a palavra do Senhor diz no Novo Testamento que o Senhor não nos fez para sermos medrosos, mas sim corajosos. Corajosos. Então, qual é o princípio de Deus? Coragem. Qual é o princípio do inimigo? O medo. Entende? Então, quando eu entendo que o que Deus quer de mim, e eu vejo o que está acontecendo na minha vida, e eu consigo me autoanalisar,
e entender se foi por uma escolha errada minha ou se é algo que Deus precisa que eu passe para eu amadurecer, porque lá na frente eu vou precisar dessa maturidade para algo importante para Ele. Meu Deus do céu. Entendeu? Por quê? Porque o nosso cérebro só processa o que ele já conhece. Se eu tenho memória de vitória em uma área que está acontecendo na minha vida, eu consigo ter fé. Se eu tenho memória de derrota, eu tenho medo. Meu Deus do céu. E aí muitas vezes Deus traz a memória de vitória ou gera uma memória de vitória. Exato. Para poder trazer vitória. Hoje mesmo a gente passou, a Patrícia está em casa, que nós estamos em jejum, né? De 3 dias, e a gente orou 3 horas hoje. E a gente não viu o tempo passar. Meu Deus. E teve um momento da minha oração que eu comecei a agradecer. Eu falei assim, Senhor, eu estava orando em línguas e o Espírito Santo foi me trazendo detalhes de coisas que aconteceram na minha vida que eu não me atentei a esses detalhes. E eu comecei a falar, meu Deus, o Senhor foi tão poderoso aqui, eu não me atentei, Senhor. Me perdoe por não te agradecer à altura do que o Senhor fez. E aí, por quê? Quanto mais eu agradeço, quanto mais eu sou fiel no pouco, mais o Senhor me coloca no muito. Quando o Senhor te promete coisas grandes, quanto maior o que o Senhor está te prometendo, mais grato, mais pessoa que celebra você tem que ser. Por quê? Porque você vai estar atuando junto com o Senhor e porque a grande arma nossa contra o medo é trazer à lembrança aquilo que nos traz fé, esperança. Amém? Que foi isso que Jeremias falou no pior momento da vida dele. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança, que me traz fé. E o próprio Senhor Jesus disse, o Espírito Santo fará lembrar. Isso, o Espírito Santo vos fará lembrar, e ele disse, no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Se você não venceu ainda essa etapa, olha para mim porque eu venci. Então eu preciso sempre ter uma memória de vitória. Quando eu vejo na Bíblia o que o Senhor Jesus passou, eu falo, se eu estou debaixo da proteção do meu Senhor, eu vou conseguir. Porque Ele conseguiu também. Meu Deus. Mas a gente tem uma chave muito poderosa, que é a palavra, onde fala que nós já somos mais que vencedores. Então eu acredito que quando nós entramos dentro do processo, a gente já pode ter a fé de que nós vamos sair de lá vitoriosos, porque nós não entramos em lugares, o Senhor não coloca a gente em lugares que já não tenha dado a vitória nas nossas mãos também. Porém o Senhor fala que a boca fala do que o coração está cheio. Meu Deus. Então quando nós estamos dentro do processo, que é o treinamento, quando o treinamento começa a fazer a gente suar, muitas vezes sangue, como o Senhor Jesus, a gente, se nós não estivermos entendendo o processo e não estivermos maduros, a tendência é nós não dizermos, eis-me aqui, faça a tua vontade. A tendência é questionarmos por quê, se até aqui eu fui fiel, Senhor. Meu Deus, acho que com essa a gente já pode encerrar. Quanto tempo de programa já deu aqui? 33 minutos. Profético. 33, é profético, hein? Profético. É uma bênção sentar aqui com a senhora. Eu realmente espero que vocês tenham pegado o caderninho. Eu avisei no começo. A caneta, tenham anotado. Gente, é tão poderoso aquilo que o Espírito Santo traz. E aqui ele tá trazendo para você. Eu vou falar princípios para mudar a palavra-chave. Princípios para você conseguir passar pelo processo vitorioso, com a força nas tuas mãos e com Deus ao seu lado, que é o mais importante, amém? Quero dar as últimas, não tem mais o que falar, se tiver algo por falar. Se você tiver que passar esse vídeo para alguém, passe, porque fica no YouTube por um tempo limitado, né, Samuel? E depois ele vai ficar integral na nossa comunidade, né? Exatamente, na comunidade, na mesa com a Bi. Então, você faz parte da comunidade, você tem todos os vídeos à sua disposição. Você que não faz parte... Entra na nossa comunidade, é uma comunidade gratuita, gente, é gratuita, com todo esse conteúdo rico nas tuas mãos, sendo uma comunidade gratuita. Pega, só você entrar no nosso Instagram, no Instagram da nossa bispa, é Vera Lopes Oficial. Você entra ali no Instagram, manda ali no chat, eu quero fazer parte. A gente vai mandar um link pra você e você terá acesso. Por onde que é, Bia? É pelo nosso WhatsApp. Você entra no Instagram, a gente manda o link
pelo Instagram você acessa, entra no nosso WhatsApp e ali você vai receber os avisos quando saem os programas, você vai receber conteúdos dos programas e daqui a pouco todo esse conteúdo muito rico que está dentro do YouTube vai ser passado só terão acesso as pessoas que entrarem dentro da comunidade. Então eu espero você lá, nós esperamos você lá. E se prepare, porque logo, logo nós estamos começando também um treinamento. Meu Deus! Um treinamento para você que quer se conhecer melhor, porque quando você se conhece bem, a primeira coisa que você quer, Bia, é ajudar pessoas. Meu Deus do céu. É ajudar pessoas. Então você que tem isso no seu coração, ou se você não quer ajudar pessoas, mas você quer só se ajudar pelo menos, nós vamos ter um treinamento especial para você. E logo, logo nós vamos estar falando sobre isso. Muito importante, lembrando que a mudança que você espera no outro, ela tem que começar em você. Amém? Glória a Deus. Quero deixar aqui um beijo para você. Volta a live se necessário for. Anota tudo bonitinho. Assiste quantas vezes for necessário. Amém? Quero deixar aqui um beijo para você. Agradecer por deixar a gente entrar na sua casa. Amém? Beijo. Fica com Deus. Um beijo. Até o próximo programa.